Hoje a nossa resenha é com o cara que deu a volta ao mundo em 80 times, é isso, Erson? Quantos países você já jogou? Pelo amor de Deus, bicho. Quase isso, quase isso. Primeiro, obrigado a todos aí pelo convite. Foram 6 países que eu joguei em 15 equipes e eu conheci 19 países ao total. Você tá louco? Você já conheceu tanto país assim? O máximo Paraguai e Cidade Leste, só isso. E eu não conheço o Paraguai, tá? São 19 países. Tô ganhando, então. Eu morei em 7 e conheci 19 países. Experiência fantástica, cara. Mas tá aí, o Erson Baiano, nosso convidado de hoje, ele que saiu lá do interior da Bahia, caiu aqui no Paraná para virar um grande jogador e rodar o mundo. Fala um pouquinho pra gente do começo da sua carreira. Eu comecei em Feira de Santana, tá? Antes de vir para Londrina, eu tive uma oportunidade de disputar um campeonato, ainda mais por esse momento que nós estamos falando de se reinventar. E quando eu fui disputar esse campeonato, foi uma oportunidade de ser goleiro, e eu não era goleiro. E aí eu falei, não, tô dentro. Aí para ir pro Rio de Janeiro, nunca tinha viajado de avião, nunca tinha saído da Bahia. E aí fomos pro Rio de Janeiro, fomos campeões. Isso foi em 97. E aí foi onde eu tenho a foto com o Pelé e tudo. E aí ganhamos o direito de representar o Brasil na Copa do Mundo da França, de 98. Onde eu fui para a França, jogamos a preliminar de Brasil e Holanda da semifinal da Copa do Mundo. E depois eu voltando para o Brasil, foi onde eu vim para Londrina em 99. Mas meu início foi como goleiro indo para uma Copa do Mundo na França. Foi o primeiro país que eu conheci, foi a França. Louco, hein, Fábio? Nessa época você já jogava de lateral e volante. Eu era lateral e volante, mas essa oportunidade eu fui no gol. Porque apareceu a oportunidade, eu nunca tinha viajado. Eu vejo que muitos atletas e muitas pessoas perdem a oportunidade porque quando ela aparece, não aparece da forma que ela quer. Então ela não vai. Imagina, um jogador apareceu uma oportunidade de goleiro e ir, então eu tive que me reinventar, a palavra que está em moda, e aprendi a ser goleiro e fui para a França, cara. Pô, conheci o Pelé, conheci Platini, Zidane, Henry, joguei semifinal. Foi na base, mas joguei semifinal de uma Copa do Mundo, cara. Sou vice-campeão do mundo. Que então, isso, hein? Que homem, hein? Quando eu vim pra Portuguesa, eu já era vice-campeão do mundo. Ninguém me tira esse título. É meu, cara. Aí, tinha foto com o Henry, com o Platini, com o Karim. De Paris pra Vila Santa Terezinha, hein? Imagina, olha só. Daqui a pouco, Brasil e Holanda valendo uma vaga para a grande final. Aí você está vendo meninos de Feira de Santana, os meninos brasileiros que jogaram contra os meninos franceses. O Fábio, com esse tamanhão todo dele aí, ele já lutou luta greco-romana, né? Ô, louco. E ele viu que você foi dublê, né, Fábio? Foi dublê do Mike Tyson numa propaganda no México. Isso, cara, isso é história pra caramba. Dublê do Mike Tyson não, você representou o Mike Tyson. Representei o Mike Tyson, O que aconteceu isso aí? Eu vim pra Portuguesa, PSTC, Portuguesa, Vasco, São Bento e fui pro México. E aí eu tava no México e tudo, time pequeno. Uma das férias eu tava lá, não tinha dinheiro pra vir pra cá. E aí conheci um amigo lá, que o cara era argentino, o cara trabalhava fazendo comercial, e falou, cara, vamos lá que eu vou te levar pra você fazer um comercial lá, você vai sair na novela e tudo. E aí um amigo meu depois me ligou e falou assim, olha, vai ter um comercial aí do Mike Tyson. Foi bem naquele momento, naquela época que o Mike Tyson mordeu a orelha do Holyfield, então ficou suspenso. E aí seria a primeira luta depois da suspensão. E aí me chamaram para fazer esse comercial. Pô, comercial rodou o mundo inteiro, a volta do Mike Tyson e tudo, aí eu pegava, tirava o protetor e colocava aqui na orelha. Cara, foi uma comédia. Depois de mais de 5 anos, cara, eu fiquei uma semana vivendo na expectativa, porque a foto da imagem de eu tirando o protetor e colando aqui, o cara tirou uma foto, o fotógrafo, e mandou para um campeonato de fotografia lá nos Estados Unidos. O negócio estava em Las Vegas, em Miami, uma coisa assim, tava concorrendo. Aí o cara falou assim, olha, cara, a gente tá te pedindo autorização, porque já venceu o contrato, então você precisa autorizar, porque se ganhar você tá feito. Eu falei, meu Deus do céu. Mike Tyson por um dia. Mike Tyson por um dia, foi sensacional, cara, muito bacana. Antes desse episódio, você passou pela base do Vasco, né? Isso. Foi uma época que tinha Romário, Edmundo, Juninho Pernambucano. Luizão jogou Foi lá logo também, depois que o Vasco ganhou a Felipe. Libertadores, era um timaço do Vasco. O que você tirou de experiência nisso aí?
Cara, 99 e 2000 foi a época do Vasco. Tipo, hoje eu sou flamenguista, mas eu tenho um carinho enorme pelo Vasco. Foi quando eu saí da Portuguesa. Você sabe aqui da realidade da Portuguesa, eu acho que todo mundo conhece. Quem não conhece, é um clube daqui do interior de Londrina que quem passou aqui com certeza virou homem, aprendeu bastante coisa, foi uma faculdade. Só para posicionar, quem que a Portuguesa já revelou, já passou pela Portuguesa. O Miranda, Gomes, goleiro, Lucas Leiva, Edson Baiano. Justamente. O André Galeassi, que fez lá também, jogou Champions League. Foi um aprendizado assim, que eu vivi com as menores possibilidades, as menores condições de um atleta ou até de ser humano. E, cara, caí lá dentro de São Januário. Então, quando eu cheguei lá aqui, fazendo um coletivo com Romário, com Edmundo, Viola, Mauro Galvão, Carlos Germano, Juninho Pernambucano, Juninho Paulista, cara, essa situação que aconteceu comigo na França e depois esse momento que aconteceu comigo no Vasco, foi onde eu comecei a acreditar que era possível. Foi uma época, a geração do Vasco fantástica, que saiu o Moraes, o Coutinho, o Igor, grandes jogadores. Então, conviver, ver o dia a dia daqueles jogadores tão vitoriosos, faz com que você acredite, faz com que você se coloque no lugar e fale, cara, eu tô vendo esse exemplo aqui, e você acaba conversando com eles também, vê que a história deles também foram difícil. Então, você começa a acreditar e você começa a sonhar. Você acabou saindo do Vasco, como é que foi essa passagem para o México e o que você pôde aprender e carregar de lá? Beleza, quando aconteceu a minha ida para o México, eu voltei ainda para a Portuguesa, aí fui emprestado para o São Bento, que foi uma parceria que fez o Portuguesa e o Vasco, aí disputei o Campeonato Paulista pelo São Bento. Quando eu voltei do São Bento de Sorocaba, eu voltei para a Portuguesa, e aí é algo bem bacana que eu falo na minha palestra, que quando eu voltei o time estava muito bem dos juniores da Portuguesa. Eu tinha ido disputar o Campeonato Paulista, era uma das revelações da Portuguesa, e aqui eu não tive oportunidade no time dos juniores da Portuguesa. Não fiquei 6 meses e não joguei um jogo na Portuguesa Londrinense. Eu sempre estava dando o meu melhor, independente se eu estava jogando ou não. Eu queria aproveitar aquela oportunidade, por mais que fosse minúscula, por mais que tivesse todo tipo de dificuldade, eu estava treinando com muita garra. Treinava mais, acabava o treino, não ia nem no coletivo, eu ia, corria, fazia a minha parte. Aí quando acabou o final do ano, eu pedi o desligamento da Portuguesa, porque apareceu uma oportunidade para ir para o México. Mas aí eu falo, por que eu assinei o contrato? Fomos em 10 jogadores, foi o Silvio, goleiro, que foi goleiro do Londrina, também foi entre esses 10. Foi a primeira leva de jogadores daqui que foi para o México. Eu era um dos que menos tinha currículo, mas eu fiquei 10 meses treinando igual um louco aqui na Portuguesa, só sonhando. Apareceu a oportunidade, eu vou para o México, chego lá no México, só podia ficar 2 jogadores, estávamos em 10. Eu estava voando. Lá tem a questão da altitude, os mexicanos correm pra caramba. Então eu me destaquei, foi o quê? Não foi na qualidade técnica, mas foi na saúde. Eu estava muito bem preparado, eu estava com muita vontade. É o que a gente fala, o tesão do futebol. Eu estava com muito tesão de uma oportunidade que eu não tive aqui. Resumindo, depois de 6 meses sem jogar no Juniores da Portuguesa, assinei meu primeiro contrato fora do país. Não, e além de estar correndo, você era coringa, né? Porque você jogava e era dublê do Mike Tyson lá no México na propaganda, né? Isso aí ajudou bastante, né? Tenemos que jugar en equipo con otros países. Aprovechar todas las oportunidades. México, orgullosa sede de APEC 2002. Bom, você jogou na... Foi México, Armênia, Romênia, Bulgária, Vietnã e Malásia. Qual que foi o lugar mais louco que você ficou? Que você jogou? Puta, esse país é maluco. Cara, foi Armênia e Vietnã, cara. Armênia e Vietnã, primeiro, Armênia é um país ali muçulmano, tá? Do lado da Turquia. E, cara, lá eu sofri pra caramba. Sofri muito em relação ao racismo, tá? Eu tô falando de você entrar num coletivo, sair todo mundo do coletivo e te deixar sozinho. Companheiros? Não, da população, tá? Os companheiros também me deixavam de lado, do time também. Eu fiquei 1 ano desse jeito, no supermercado a mesma coisa. Você chamava alguém para atender, as pessoas não queriam vir te atender. Nesse tempo minha esposa estava comigo, minha esposa é descendente de italiana, então parecia até armênia. O pessoal vinha, falava com ela, cumprimentava ela, não cumprimentava. É muito doído, né, cara? Não, cara, imagina você tá vindo assim, andando no meio da rua, tá vindo um casal, tá vindo umas crianças, atravessarem pro outro lado da rua, voltar, só para não passar do seu lado.
Eu fiquei 1 ano vivendo desse jeito, cara. Mas como que funciona isso? Eles te contrataram, te levaram para lá sabendo que isso existia no país e... Cara, já tinha tido experiência de outros negros lá, tá? Mas me contrataram, eu fui lá para fazer um teste, me contrataram, nada. E quando eu cheguei lá era daquele jeito. E aí foi logo depois de uma experiência que eu tinha ficado sem jogar, tá? Que eu acabei não falando. Depois que eu fui para o México, eu fui para os Estados Unidos, voltei para o Brasil, fiquei quase uns 3 anos e meio sem jogar profissional. Acabou pulando para a Armênia, mas eu fiquei 3 anos e meio sem jogar profissional. Fiquei trabalhando e voltei a jogar com 27 anos profissional. Então, após os 27 anos que eu fui para a Armênia, Romênia, Bulgária, eu fiz minha história mesmo de atleta, se concretizou após os 27 anos. Por isso que vem a questão da resiliência, de reinventar-se, de não desistir. Após os 27 anos que começou tudo isso. E aí, quando apareceu a oportunidade, eu falei, pá, eu quero voltar. Mais uma vez, onde apareceu? Na Armênia. Eu cheguei lá, era dessa forma. Mais uma vez, eu falei, caraca, velho. E aí, eu não queria? Porque assim, quando a gente quer alguma coisa, quando a gente tem um sonho, a gente quer que seja bem fácil, que seja do jeito que a gente quer. Pô, não, eu quero ir para o Barcelona, quero ir para a 2ª divisão de Portugal, que tem tudo bem. Não, cara, sempre apareceu para mim, foram pedras que eu tive que lapidar. Eu tive que pagar o preço. Então hoje eu falo, quando a gente quer realizar alguma coisa, a dificuldade é quando você tem uma doença que não depende de você. Você está na cama ali e não depende de você. Aí sim é uma dificuldade, entendeu? Mas quando você tem um sonho de ser um atleta, de você conquistar uma casa e tudo, isso não é uma dificuldade, isso é o preço que você precisa pagar. Porque se não existisse esse preço, qualquer pessoa teria. Qualquer pessoa seria jogador, qualquer pessoa moraria num Alphaville, mas existe um preço. Quem está disposto a pagar esse preço? E aí eu fui, paguei mais uma vez o preço, cara. Paguei mais uma vez o preço. Depois de 1 ano, eu estava jogando na 1ª divisão da Romênia. Raducanu, Alin Savu, este forțat să-i trimită. Rus. Baiano, Edu Raducanu. Dorin Goga, venit și el și Raducanu erau coborâți. Ao lado de Fabilica. Isso que eu ia falar, a Romênia foi um lugar que você conseguiu ficar um tempo legal, né? Sim. Foram 3 times lá. Foram 4 times e fiquei 3 anos e meio na Romênia. E aí eu tava sem jogar futebol, fui pra Armênia, um país praticamente era 8 times, tinha um campeonato, uma Copa, então você jogava 4 vezes com o mesmo time lá, todo mundo se conhecia praticamente, né, no país. E aí, quando eu fui pra Romênia, meu primeiro jogo, cara, o bicho que eu ganhei do primeiro jogo foi o que eu ganhei o ano todo anterior na Armênia. Nossa. Aí eu tava jogando já com o Fabilica, que já veio jogar o pré-olímpico aqui, eu tava na Portuguesa, olha aqui como é que é o futebol. No pré-olímpico aqui em 99, eu tava aqui na arquibancada, na Portuguesa, batendo palma, e depois Você jogou com o cara. tava lá com o cara lá na Romênia lá, e com o André Stoga também. E, meu, eu lembro de quando você jogou na Malásia, pô, o país em si era muito legal, né? Umas fotos suas no elefante. Ali é um sonho, cara. Ali eu até brinco que tem uma frase que eu creio que eu acreditar faz realizar. Você mentalizar positivo. E aí eu tava na Romênia, eu fiquei depois na Bulgária, cheguei a jogar menos 20 graus na Romênia e na Bulgária. E eu sempre falava, brincava assim na concentração, muitas vezes tava no frio, cara, danado pra ir pra jogo. E eu falava pros caras, meu Deus, me abençoa, cara, eu preciso jogar num lugar que o futebol não seja tão forte para que eu pegue e me destaque um pouco mais e que seja só, de preferência que seja praia. E eu brincava. Cara, olha só, meu último ano como atleta fora do Brasil foi na Malásia, eu morava 3 minutos da praia. Cara, não sei nem, eu joguei futebol, joguei Champions League da Ásia. Mas, cara, foi um sonho, cara. Mas, Will, eu quero que você fale dos elefantes. Você lá andando no elefante, como é que é a sensação, gente? Pô, tá difícil sair a situação. Não, aí foi o período que eu fiquei na Tailândia. Na Tailândia, na Malásia também chegou a acontecer, mas lá é é a tradição de lá elefantes, leões. Então, existe tudo isso aí. Eu tenho andando no elefante, eu tenho com tigres e tem também eu embaixo do elefante. Eu estava lá num parque lá, e aí quando eu vi primeiro os elefantes dançando, um atrás do outro lá, você precisa ver uma coisa parecendo bem bacana. E aí quando eu vi o cara colocando um tapetezinho, eu falei, não acredito que o cara vai colocar uma pessoa ali para o elefante passar. E aí, cara, quando gritou, quem quer? Eu falei, eu vou. Aí o cara me chamou. Eu falei, rapaz, depois que eu tava lá deitado, lá no chão, no tapete, aí vi aquele elefante gigante,
O Davi tava comigo, o Davi começou a gritar, não, papai, não, papai, não, papai, não, papai. Minha esposa ficou louca com medo. Aí veio aquele elefante grandão assim, você deitado, ele pega e coloca a pata assim, ó. E aí, faz de conta que não tá acertando a passada, e você lá embaixo aqui olhando, e todo mundo, oh, e o elefante com a pata assim, aí ele passa a primeira pata, aí pega a segunda e fica meio assim, como vai pisar? Aí depois que passou, rapaz, eu acho que eu tava de fralda, viu? Porque deu uma mijadinha, cara. Não, e o problema é se o elefante dá uma mijadinha, né? Você ali embaixo, né? Não, se ele dar uma mijadinha, todo mundo ia dar risada e tudo, ia ter que tomar banho. Mas se dá uma patada ali, velho, aí se o elefante erra ali, ainda mais que nenhum elefante é acostumado com negro, né? Imagina que ele pensa lá que é qualquer outra coisa e toma. E de onde que surgiu essa ideia de ser palestrante e tal? Cara, começou quando eu voltei, que eu parei. E aí eu entrei na multinacional, assisti uma palestra e eu vi a história de vida de um atleta. Como eu sou formado em gestão comercial, sou pós-graduado e tudo. E aí eu parei e falei assim, calma aí, a história desse cara é bacana. Mas a minha é melhor. Pô, mas a minha, cara, o cara era conhecido, né? O cara jogou seleção brasileira e tudo. E aí eu falei bem assim, cara, a história que eu tenho para contar para as pessoas, cara, é tão impactante ou mais do que a desse cara. Então eu vou começar a contar. Eu sei que vai ter dificuldade, mais uma vez, porque eu não tinha um nome, eu não tinha grana para colocar, estourar em rede social, fazer as coisas, mas eu falei, cara, mais uma vez eu vou fazer o processo. Vou começar de baixo, no time pequeno, aí eu fui na favela, fui na Brataque, fui no São Jorge, e comecei a fazer, eu comecei a ver o resultado. Depois eu descobri que o público mais difícil que você tem para palestrar são principalmente essas crianças. Que você numa empresa, para o cara que é gerente, já tem um carro, falar para o cara, olha, você só tem que ser grato, você tem que fazer isso e tudo, e dar um estralo no cara, eu vi que isso para mim ficou batata. O difícil é você ir na Brataque, no São Jorge, falar para uma criança que a vida inteira só viu tráfico, só viu isso, que na cabeça dela, ou era o jogador para ter dinheiro, era ser jogador de futebol, ou entrar no tráfico. Ser traficante. E aí, cara, começou como? Vou no União da Vitória, vocês conhecem aqui o bairro Carente, conheci uma menina, tal, o Sérgio ajudou, a menina foi para Cancún, no México, foi campeã do Pan-Americano de Kickbox, a menina do bairro Carente. Aí quando aconteceu isso, aí veio o estralo, que eu comecei a fazer a palestra depois disso aí, né? Mas foi uma coisa meio que brincar ali, no amistosozinho ali, né? E aí, mais uma vez, falei, ih, rapaz, eu acho que vai o negócio, né? Aí vou lá no cafezal, faço uma palestra, o menino usava droga, parou de usar. Aí me procurou depois e falou assim, cara, você não tem como conseguir um emprego, eu consigo, o menino começa a trabalhar. Eu falei, opa. E aí eu comecei igual um louco, cara, atrás de empresa. Eu falei, cara, é isso que eu vou fazer pro resto da minha vida. Então faz o seguinte, encerra aí, escolhe o idioma que você quiser, despede do pessoal e pede para ele se inscrever no nosso canal aí, dar o like no vídeo e ativar o sino das notificações, vai. Are incredibile em drumto, și niciodată te opresc. Falei em romeno para você acreditar nos seus sonhos, na sua caminhada e nunca parar, nunca desistir. Esse aqui vai ser o canal mais visto na Romênia, rapaz. E siga aí, cara, siga aí, siga a galera aí, dá like, como é o nome mesmo? Dividida, pô. Dividida, não esquece, cara. Galera toda que me segue eles também, que eu vou postar nas minhas redes sociais aí, tá? Cara, quero agradecer muito, tá? Falei pra caramba. Eu quis tentar passar bastante coisa para que o pessoal goste aí, que possa contribuir, que eu vi que só veio fera só. E quero terminar com uma frase em português para que as pessoas entendam bem. O sucesso não está associado ao número de vitórias. Você sabia disso? Não. Está associado ao número de derrotas que você vai suportar até alcançar o sucesso. Porque a gente começa a fazer algo pensando só nas vitórias, pensando que vai ser só alegria. E você começa a ganhar, e você tá. Aí quando você começa a perder, você não consegue resistir. Então a gente precisa estar preparado para as derrotas, porque quanto mais derrota você suportar, mais próximo você vai ter de alcançar o que você quer. Quem sabe faz ao vivo, bicho. Ô louco, meu. Tá vendo? Ó, o Dividida também é cultura, é palestra motivacional no meio da entrevista. Valeu, galera. Um abraço. Valeu, obrigado, Baiano. Valeu, Fábio. Obrigadão. Até.